Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre tempo em sistemas distribuídos. Especificamente, vamos estudar o protocolo NTP. Este protocolo ele é projetado para sincronizar relógios justamente utilizando uma referência na internet que possui acesso ao UTC. Em muitos cenários, não é razoável equipar todo o computador da rede com clocks atômicos ou até mesmo com receptores de satélite GPS, pois o custo é um fator que limita o uso desses equipamentos. A arquitetura NTP ela vai ser constituída em camadas e a precisão vai justamente decair à medida que o número da camada aumenta. Então, por exemplo, nós teremos na camada 0 servidores primários que vão ter a maior precisão. Ou eles terão clocks de Césio, ou justamente eles terão um receptor de GPS para captar justamente o tempo mais próximo possível do instante real. E no caso do extrato 0, os clocks eles vão estar justamente conectados com os computadores no próximo nível, que seria o extrato 1. E o extrato 1, por sua vez, eles vão ser computadores que vão servir como servidores para computadores nós pertencentes ao próximo nível, do extrato 2 e assim sucessivamente. Em resumo, o extrato I fornece o tempo para o extrato I mais 1 e que, por sua vez, vai fornecer o tempo para I mais 2 e assim sucessivamente. Nessa figura nós temos um exemplo, onde no extrato 0 nós temos 3 nós que possuem acesso a ou um relógio de Césio ou então um GPS e que vão atuar como servidores para nós que estão no extrato 1. Os nós no extrato 1 justamente vão fornecer o serviço para o extrato 2, que por sua vez fornecerão o serviço para os nós no extrato 3. O NTP ele possui 3 formas de funcionamento básico. A primeira delas é o multicast, onde o servidor de tempo ele periodicamente vai realizar o multicast do tempo atual para as máquinas clientes. Todas as mensagens elas serão entregues via UDP, dado que o TCP ele implica em um overhead muito maior comparado ao UDP. Uma segunda opção é o procedimento de a invocação de procedimentos, onde os clientes eles vão enviar requisições para o servidor de tempo solicitando o tempo atual e o servidor justamente vai responder fornecendo o tempo atual. Por exemplo, nós podemos utilizar o método de Christian, onde justamente o cliente ele vai compensar a delay de propagação, utilizando justamente uma estimativa do round trip delay. E por fim, há um mecanismo baseado em comunicação peer-to-peer, onde justamente um servidor ele vai poder sincronizar o seu clock com um outro servidor operando naquele mesmo extrato. Exemplo, no extrato 1.2, suponha que houve uma falha e aqueles nós não conseguem se comunicar com o extrato 1. Então, você poderia fazer justamente uma sincronização com algum servidor operando no mesmo extrato. Aqui nós temos um exemplo no NTP, que justamente um servidor B ele vai justamente fornecer para um servidor A. Ou seja, o servidor B está no extrato 1 e o servidor A, por exemplo, no extrato 2. Então vejamos que o servidor A envia no tempo T1, a mensagem vai levar um tempo para chegar ao servidor B, que justamente vai ser no tempo T2. Porém, o servidor B ele vai levar um tempo de processamento daquela requisição. E no tempo T3, ele vai enviar a resposta que vai ser obtida pelo servidor A justamente no tempo T4. O NTP ele vai tender a assumir que o tempo gasto para enviar uma mensagem é igual para receber, ou seja, o delay para ir é o mesmo ou aproximadamente o mesmo para voltar.
Nós sabemos que o tempo total de trânsito de uma mensagem até o recebimento da resposta foi justamente T4 menos T1. Porém, o tempo que o servidor gastou processando aquela requisição, que é dado por T3 menos T2. Então, nós devemos justamente remover o tempo que o servidor gastou processando aquela requisição. Então, de fato, o tempo que a mensagem levou transitando na rede foi T4 menos T1, ou seja, o intervalo total, subtraindo o intervalo de processamento, menos T3 menos T2. Nós supomos que justamente o tempo de trânsito na rede ele é simétrico. Então, dessa forma, nós estamos supondo que o tempo que a mensagem leva para ir até o servidor é o mesmo que leva para sair do servidor e chegar até o cliente. Então, basta dividirmos aquele valor por 2. Então, na verdade, o tempo real da mensagem recebida é T3 mais aquele ajuste. Veja que, justamente, esse funcionamento ele é muito parecido com o algoritmo de Christian. Mas, lembrando que o NTP ele é um protocolo, de uma certa forma, hierárquico. Aqui nós temos um exemplo para concretizar o funcionamento do NTP. O cliente que possui o tempo errado em relação ao tempo real, fornecido por um servidor, no tempo T1 igual a 100, ele vai enviar a requisição para o servidor. O servidor ele vai receber a requisição no tempo 2, 150. Não necessariamente a mensagem levou 50 unidades de tempo para transitar. Na verdade, o tempo entre T1 e T2 diverge, pois o clock do T1 divergiu em relação ao tempo real. Na verdade, está atrasado. O servidor envia a resposta no tempo verdadeiro de 160, então T3 é igual a 160. O cliente, então, recebe a resposta no tempo T4 igual a 120. Então, o cliente vai determinar o tempo gasto apenas no trânsito de mensagem, que é o intervalo original, 120 menos 100, menos o tempo gasto no processamento, 160 menos 150, que é igual a 10 segundos. Vejam que, justamente, todas essas informações vão estar disponíveis para o cliente. Ele, de antemão, ele sabe o tempo 1, também saberá o tempo 4. E o servidor vai informar o T2 e o T3. Com isso, o cliente vai assumir que o tempo gasto para a mensagem chegar até o servidor é simétrico em relação ao tempo gasto para sair do cliente e chegar ao servidor. Então, justamente será 10 dividido por 2 igual a 5 segundos. O cliente, por fim, vai somar aquele tempo ao tempo real quando o servidor enviou aquela resposta. Então, por exemplo, ele vai somar 5 segundos a T3, que resultando então a 160. Desse modo, o cliente ele vai saber que ele precisa adicionar 45 segundos ao seu clock. Muito obrigado.